terceiro passo de Daza. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que concebíamos Deus. A situação era praticamente esta. Se nossa dependência de amor e sexo era uma parte tão fundamental de nossa personalidade, se havia se desenvolvido há muito tempo e moldado ou deformado muitos de nossos outros traços de caráter, de relacionamentos e nosso sistema de valores, tínhamos que nos perguntar se todas nossas ideias anteriores sobre quem e o que éramos não seriam incorretas ou mal fundadas. Isso não significava que, a um nível prático, tudo o que pensávamos que sabíamos sobre nós mesmos fosse errado. Mas se realmente queríamos mudar e levar uma vida nova e saudável, teríamos que, pelo menos, colocar em questão, mesmo que fosse tão somente em nível abstrato. Tínhamos que admitir a possibilidade de que qualquer coisa, ou mesmo tudo em que acreditávamos, pudesse ser falho. Para usar a expressão bíblica do cálice transbordante, éramos como taças que haviam transbordado com a obsessão, com a indigência, a luxúria e a intriga romântica. O terceiro passo, como um exercício espiritual, sugeria que podíamos optar por entornar nosso cálice e deixar escorrer a doença. Sabíamos que, tendo feito isso, não poderíamos tornar a encher a taça mediante a nossa vontade, sem ajuda, porque havíamos nos convencido de que qualquer tentativa solitária de fazer isso, inevitavelmente tomaria o caráter obsessivo-compulsivo de nossas personalidades. Não podíamos ludibriar nossa própria natureza dependente, o inimigo éramos nós mesmos. Podíamos ver que, se fôssemos como taças transbordantes de vida redimidas e não dependentes, então algum poder superior a nós, cuja necessidade já havíamos afirmado, teria que preenchê-las. Tal poder, ele, ela, eles, faria isso dentro do seu tempo, de acordo com seu esquema e não com o nosso. Como seriam nossas vidas, imaginávamos, se realmente esvaziássemos nosso cálice da doença e nos abstivéssemos de preenchê-lo, deixando-o, ao invés disso, ser eventualmente preenchido por meio da graça de Deus? Simplesmente não podíamos saber, não havia garantias. Tudo o que sabíamos era que não queríamos retroceder à nossa dependência ativa de amor e sexo. O desamparo daquela condição, se retrocedêssemos, nos compelia a ir avante para o desconhecido, sem garantias e com muita apreensão, mas ao menos com os rudimentos da fé. Viemos a entender que, se éramos incapazes de prescrever nosso próprio tratamento para a dependência de amor e sexo, então estaríamos melhores entregando nossa vontade e nossas vidas aos cuidados do Deus de nossa compreensão, mesmo que não soubéssemos quais seriam os resultados. Por mais abstrata que parecesse a ideia, tomamos a decisão de fazê-lo. Tendo tomado a decisão, como podíamos agora começar nossa nova relação com Deus? A resposta, como todas as boas respostas, era simples. Já estávamos livres de envolvimentos e episódios dependentes no dia a dia por algum tempo. O que acrescentamos a esta mudança externa de comportamento foi a oração. Começávamos agora o dia em comunhão com o Deus de nossa compreensão, pedindo ajuda por aquele dia para ficarmos livres do comportamento dependente. Pedimos também a Deus que nos ajudasse na imensa tarefa em que havíamos embarcado, a de experimentar a morte de nosso antigo ego doente e o renascimento de uma pessoa redimida e afirmativa. E se ao final do dia éramos bem-sucedidos por não haver agido de forma dependente, agradecíamos a Deus na forma em que o concebíamos, por nos ter ajudado a viver mais 24 horas livres do fundo de poço da dependência de amor e sexo. A venerada oração da serenidade tornou-se parte de nosso repertório diário para lidar com situações potencialmente perigosas e desafiadoras. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Seja feita a vontade de Deus. Ao examinarmos os passados remanescentes, vimos que eram estruturados no princípio do terceiro passo.
Nossa taça de comportamento doente seria esvaziada e nós limparíamos o melhor que pudéssemos, tornando-a pronta para ser preenchida pela graça de Deus, de acordo com o seu plano e não com o nosso. A decisão fora tomada e estávamos agora tentando abrir nossas vidas à influência de Deus por meio do uso da oração diária. Mas muito do que estava por vir ainda parecia um sonho muito distante. Ainda éramos às vezes perseguidos por crises prolongadas de pensamentos obsessivos ou desejos emocionais, por romances ou intrigas, e por apagamentos sexuais. Isso podia ser provocado por encontros acidentais com nossos antigos amantes, que pareciam quase diabolicamente psíquicos pela maneira inesperada com que apareciam justamente quando estávamos mais vulneráveis. Outras vezes fantasiávamos sobre todas as pessoas no mundo que alegremente ignoravam o que fosse a dependência de amor e sexo e que estavam se satisfazendo com grande exuberância. Ou nos lembrávamos com saudades dos bons tempos de um antigo casamento ou relação dependente, esquecendo todas as terríveis experiências a eles ligados. Tais reflexões nos deixavam sem dúvida em um abominável estado de espírito. Como estávamos carentes. Quando essas nuvens baixavam sobre nós, qualquer visão do processo em que estávamos engajados ficava obscurecida. Desconsiderando o quanto estávamos realmente melhor agora, ansiávamos por nossa antiga ignorância. E, no entanto, descobrimos que a porta da percepção, uma vez aberta, não podia mais ser fechada. Havíamos visto e sentido sinais ocasionais do que poderia ser uma existência sadia. Sabíamos que era uma estrada aberta, não havia qualquer limite aparente ao bem-estar espiritual, emocional e mental para o qual estávamos nos dirigindo, mesmo que às vezes de má vontade. O que nos servia muitas vezes para ultrapassar uma fase má era ter uma nova revelação dentro de nós por intermédio de um compartilhamento durante uma reunião do DASA, uma meditação solitária ou talvez mesmo por meio de um sonho. Essas revelações pareciam provir diretamente do fato de que não estávamos esbanjando nossa energia em ações doentes a despeito das severas tentações. Pouco a pouco, colocavam-nos em contato com camadas mais profundas de nossa natureza interna. Por vezes, essas revelações recebidas pareciam uma forma de recompensa por não haver abandonado nossa sobriedade e nesses oásis sentíamos-nos gratos por não haver recaído. Nessa fase de recuperação, descobrimos que muita energia emocional que fora gasta com nossa dependência estava agora emergindo como sentimentos e memórias carregadas de sentido. Mais e mais do nosso antigo padrão de dependência estava sendo revelado ou tornando-se mais claro para nós. Alguns de nós mantínhamos diários ou um caderno para anotar sonhos ou procuravam aconselhamento ou psicoterapia. Descobrimos que, quase a despeito de nós mesmos, estávamos nos tornando formalmente engajados no espírito do quarto passo.